Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Sônia Santos, eu estou aqui no dia 6/8/2020. Estamos iniciando mais uma aula de sistemas de informação, mas eu já falei com vocês um pouquinho antes, quando eu passo para vocês a resenha, né? Ou seja, sobre a aula palestra de ontem com o professor Carvalho. Então nós já tivemos já falando com você algumas situações dos ocorridos desde ontem. Gostaria, antes de começar esta aula, falar um pouquinho ainda, voltar lá atrás, né, sobre sistema de informação. Ou seja, nós estamos falando ainda um pouco sobre a questão do que é o sistema, né? De que é formado esse sistema, qual é a parte física, qual é a parte tecnológica do sistema. Falamos também dos seus benefícios, falamos da parte de integração de gestão, os seus benefícios como ser um sistema, como ter um sistema integrador, né? Falamos sobre alguns tipos de sistema ontem, o sistema de relatórios, o sistema de gestão de relacionamento com o cliente, um sistema também de vendas, onde ele está dando os pormenores, desde a saída da mercadoria até mesmo um alerta para a nova produção, novo estoque, nova reposição de mercadoria em prateleira. Mas nós vamos adiantar um pouquinho hoje, tá? Hoje nós vamos falar de conceitos de sistema. Para entender melhor o escopo da disciplina de fundamentos de sistema de informação, devemos inicialmente compreender os conceitos básicos e a base filosófica que a norteia. Atualmente, a palavra sistema é mal empregada, mal interpretada, né? E ela é usada de uma forma indiscriminada, sem qualquer critério, originando em especial nos meios empresariais uma confusão em definição. Então a gente está vendo nesse primeiro slide aqui que existem então vários tipos de existem vários tipos de situações, de conceitos, né? Que às vezes as pessoas elas falam de uma forma mal interpretada e acaba que virando um sinônimo de sistema, tudo a mesma coisa. E não é bem assim, nós sabemos disso, né, pessoal? Pessoal, nós não vamos, então, adiantar essa disciplina sem primeiro conhecer quem foram os autores importantes para a criação de sistemas de informação. Criadores, por exemplo, de sistemas de software, né? Então, nós vamos falar de Ludwig von Bartholomä, um dos mais importantes cientistas do século XX, que elaborou a teoria geral dos sistemas há mais de 30 anos e nada se perdeu a sua importância. Ele nasceu em 1901 e morreu em junho de 1972. Deixou mais de 300 trabalhos publicados. Seus principais legados são o conceito organísmico é a concepção do organismo do sistema aberto, tá? E da construção também da teoria geral do sistema. Então, pessoal, tem pessoas que se envolveram, passaram a vida para tentar realmente dar forma, dar vida ao que nós estamos usando hoje de uma forma às vezes até corriqueira, né? Mas para a época não. Então houve uma mudança muito drástica nas questões relacionadas ao trabalho, porque tudo antes era muito moroso, as informações eram feitas de uma forma morosa e às vezes com muitos erros. Então, os sistemas, ele veio para quê? Para tratar essa morosidade e fazer a minimização dos erros e minimização também do tempo, tá? Então, é de braços assim dados com as empresas, com as entes e qualquer outra organização que dependa de um sistema, porque a partir do momento que eu ganho tempo, é óbvio que essa empresa passa a ganhar mais, né, em rendimentos, em faturamento. A ideia de uma teoria geral dos sistemas
é anterior à cibernética, à engenharia dos sistemas e de outras teorias afins, tá? O cientista estava envolvido na discussão sobre o mecanismo vitalismo, a forma mecanista de proceder na solução de problemas da ciência consistia em desdobrar o organismo vivo em partes e processos parciais. Então, ele entendeu que ele precisava de dar vida a esse mecanismo e ele teve o quê? Um trabalho de trabalhar em processos parciais, porém tratando um sistema num desdobramento como se fosse um elemento vivo. O cientista Luigi e outros buscaram um ponto de vista chamado organísmico, ou seja, significava que os organismos são coisas organizadas. Em decorrência às suas pesquisas, o cientista desenvolveu a teoria dos sistemas abertos. A partir desses estudos, o cientista resolveu propor uma generalização mais ampla, que chamou então Teoria Geral dos Sistemas, ideia apresentada em 1937 na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Nesse slide eu quero apresentar para vocês alguns estudos que já estavam sendo feitos para a época, tá? O dele, claro que foi mais um, mas não teve nenhuma perda. Há mais de 30 anos ainda ele é usual. Então vamos lá. E no mesmo período surgiram outras teorias e estudos que parecem satisfazer as exigências de uma teoria geral dos sistemas, como as que seguem. Por exemplo, na época falavam em cibernética. E o que é a cibernética? Baseava-se no princípio da retroação, fornecendo mecanismos para a procura de uma meta, de um comportamento autocontrolador. Pessoal, o próprio nome já fala, é claro, né? Se eu tenho um princípio de retroação, que esse mesmo sistema, esse mesmo elemento, ele busca constantemente uma meta e um comportamento autocontrolador, por que é o sistema? É algo que está sendo alimentado, processado e sai. Eu consigo então tirar o quê? Um elemento chamado informação. Alimento, processo e dou saída. Alimento, processo e dou saída, eu crio um campo de energia. Então, cibernética falava dessa forma. Outro estudo, teoria da informação, introduziu o conceito de informação como quantitativo mensurável por uma expressão isomórfica ou entropia negativa. Vamos ver o conceito na seção seguinte, tá? Ou seja, ela envolvia então física e alguns processos e princípios de transmissão. Nós conhecemos essa teoria até hoje, pessoal, tá? Por mais que ela tenha alguns termos relacionados tá? A própria física, então nós não podemos deixar de lembrar que, em suma, os sistemas de informação, eles produzem o mesmo efeito, tá? Em relação à coleta de dados, ao processamento e à saída da informação. Hoje usamos também a teoria dos jogos, que consiste na análise dentro de uma nova moldura matemática da competição racional entre dois ou mais antagonistas que procuram o máximo de ganho e o mínimo de perda. Então tá cheio de jogos por aí. Quando se iniciou, claro e evidente que eram só, né? Nós tínhamos bastante eram Playstations, né? Eram videogames, mas hoje os jogos eles estão sendo utilizados para N situações, jogos empresariais, então jogos entre participantes, né, para que um tenha o quê? Para que os dois tenham então um envolvimento racional, competitivo, né? E os dois também se tornam antagonistas dos seus próprios efeitos. Temos então a teoria geral dos sistemas, TGS, procura derivar da definição geral de sistema como um complexo de componentes e interação, onde todas as partes precisam conversar. Conceitos característicos das totalidades organizadas com interação,
controle, mecanização, centralização, competição, finalidade, etc. e aplicá-los a fenômenos concretos. Quando a gente fala na teoria geral do sistema, parece que ele vai lá, pega um pouco de sistema de informação, um pouco de teoria dos jogos, um pouco de a primeira que nós falamos, a própria cibernética. Então, pessoal, ele agrega valores na teoria geral do sistema, porque ele precisa juntar esses fatores. E eles precisam ser o quê? Eles não podem ser segregados, eles precisam estar integralizados para que haja, então, interação, o controle, mecanização, centralização, competição, pessoal, para que tudo isso vire o quê? Um fenômeno concreto, um ato, um fato concreto. Vamos entender? Então, o que é então o sistema, o conceito de sistema? É o conjunto de elementos que estão, de qualquer forma, interdependentes, mas em interação, visando atingir um objetivo comum. Assim, segundo a teoria geral dos sistemas, há dois tipos de sistema, um aberto e um fechado. Pessoal, tranquilíssimo em relação ao conceito, né? Nós sabemos que sistema, ele depende de elementos que estão interdependentes, quer dizer, eles funcionam de forma segregada, mas para que ele entre em ação, todos precisam estar o quê? Interagindo, porque eles têm um objetivo, eles têm uma meta a cumprir. Então, o sistema geral, ele tem então essa performance, esse conceito, tá bom? Que é um conjunto de elementos interdependentes ou segregados que, para funcionar, precisam estar o quê? Integrados. Em síntese, o sistema aberto é o que sofre influência do meio em que, com suas ações, influência do meio. E o sistema fechado não sofre influências do meio, mas altera suas ações internas. Vocês vão ver já no próximo slide o que significa então esse segundo tópico. Bom, vamos falar um pouquinho o seguinte: todo sistema pode ser decomposto em partes menores, denominadas de subsistemas. Os subsistemas são conjuntos de elementos interdependentes que interagem para atingir um objetivo comum, ajudando o sistema a atingir o seu objetivo maior. Foi o que nós falamos no nosso slide anterior. Nós sabemos que um sistema, ele é composto por vários universos, né? Universos separados, mas que precisam estar interagindo para o seu real funcionamento. E o que ele tem em comum entre todos esses, vamos colocar assim, esses pequenos universos? Uma meta, um objetivo. É isso que ele precisa de cumprir. Todo sistema apresenta as entradas de dados, que são inputs, processamentos e saídas de informações, que são output, e a retroalimentação, que são chamados feedbacks. Comparando a um ser vivo, entendemos que o sistema possui um processo de evolução composto de criação, evolução e de decadência. A figura demonstra um sistema e alguns dos seus componentes genéricos. Pessoal, nós também trabalhamos dessa forma. Veja só, o ser humano, para que ele possa atender uma determinada demanda, uma determinada situação, uma meta, né? Um exercício, uma prova, uma graduação, ele depende disso também. Ele depende de entrada de informação em seu cérebro. E lá eu posso, de repente, pegar dados desconectos que eu só vou conseguir concluir com o tempo de estudo, com o tempo de experiência. Veja só, então eu tenho lá um processo que evolui, que é composto por criação, estou criando cenários, criando elementos, criando estudos, criando expectativa de vida, criando experiência de vida, né? Então, eu tenho uma super evolução porque eu tenho um acúmulo de conhecimento, de expectativa, de experiência de vida, e tenho uma decadência, quando já não me serve mais, então eu já deixo ele como se fosse um objeto obsoleto. Aquela informação já não é mais pertinente, então preciso então colocar ela então em obsolescência. Eu já não vou mais utilizar esta informação. Entendem isso?
Ficou bastante interessante, né? Porque eu tenho aqui algumas zonas, eu tenho alguns critérios que eu preciso passar para vocês, independente da informação que eu preciso. Digamos, eu preciso de uma informação de clientes. Eu preciso de uma informação já do meio, né? No meio ambiente, no meio que eu estou trabalhando, que eu estou convergindo. Eu preciso então de uma informação de fornecedores. Como é que isso funciona? Vamos lá. Eu tenho então uma entrada da informação, tem um processamento e tem uma saída. E ele dá o que? A retroalimentação. E é nessa retroalimentação que eu ganho o que? Sinergia. É por isso que o sistema não para, porque é uma informação sendo obstruída pela nova informação, criando correntes, criando órgãos regulares. É essa retroalimentação ou meu feedback que gera o que? Processos. Então a importação de energia, input. Os sistemas abertos importam alguma forma de energia do ambiente externo. A célula recebe oxigênio da corrente sanguínea. Igualmente, o corpo absorve oxigênio do ar e alimenta-se, né, do mundo exterior. Da mesma forma, as organizações sociais precisam também de suprimentos renovados de energia e de outras instituições, de pessoas, do meio ambiente. Nenhuma estrutura social é autossuficiente ou autocontida, tá, pessoal? A gente observa que quando se observou essa questão, né, do surgimento de conceitos ou do próprio sistema de informação, houve a necessidade de se caracterizar como se fosse o quê? Um corpo humano. Isso foi muito legal, porque ficou simples de você poder entender, não ficou uma coisa complicada, então eu consigo absorver a informação, adentrar uma nova informação em meu sistema, como o corpo recebe oxigênio, como uma ente recebe suprimentos, o sistema recebe uma nova informação com meta. Eu preciso atingir uma meta, eu preciso entregar uma informação pronta. Então, essa entrada de energia, essa entrada de informação se chama, então, importação de energia. Então, a transformação. Os sistemas abertos transformam a energia disponível, como o corpo converte amido, açúcar em calor e ação. A personalidade converte formas químicas e elétricas de estimulação de qualidades sensoriais e informações em pensamentos. A organização cria um novo produto, ou processa materiais, ou treina pessoas, ou proporciona serviços. Essas atividades acarretam reorganização, ou seja, entradas de novos elementos, executando um trabalho no sistema. Como já falamos nos nossos slides anteriores, o que ocorre antes da transformação é exatamente a entrada de componentes para um corpo, né? Seria então o que ele consegue transformar? Amido e açúcar em calor e ação. O que ele consegue transformar então? Dados transformando em informação. É a mesma forma. Então, a saída. Os sistemas abertos importam e exportam certos produtos para o meio ambiente, quer sejam eles a inovação concebida por mente pesquisadora, quer sejam eles uma ponte construída por uma empresa de engenharia, mesmo organismos biológicos, exporta produtos fisiológicos como o dióxido de carbono dos pulmões, que ajuda a manter as plantas e o ambiente imediato. Pessoal, essa saída, quando a gente pensa assim, né? O que acontece? Da mesma forma que uma empresa de engenharia, né? Ela tem como meta construir, né, uma ponte. Nós, como operadores e demandadores de sistema, temos o quê? Um produto também a ser demandado. E o nosso produto chama informação. Por isso a necessidade tão grande do contador estar o quê? Parelho, de mãos dadas, com alto valor de conhecimento em relação à tecnologia e sistemas de informação.
Pessoal, hoje a nossa aula finaliza por aqui. Nós já estamos dando entrada, então, em sistema de informação. Hoje, já entendendo um pouquinho mais sobre a alimentação de dados, a transformação e a saída, então, já de uma informação melhorada ou pronta, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e fico online para a gente já tirar as nossas dúvidas. Tudo de bom? Boa noite!